E se eu te contasse que um dos primeiros casamentos celebrados aqui em Poços de Caldas esconde um grande segredo? Uma história que vai além do que imaginamos para o século XIX. Pois é, segundo o jornalista e pesquisador Roberto Teresiano, tudo começou em 1885 com a chegada do primeiro padre aqui em Poços de Caldas. O padre Jânio Freitas veio de Jundiaí por causa das águas termais e acabou se tornando o primeiro pároco da nossa cidade. Foi ele quem realizou a cerimônia de casamento de um importante proprietário de terras. A cerimônia aconteceu aqui na Igreja Santo Antônio, que na época era conhecida como Bom Jesus da Cana Verde, e era a matriz da cidade. Mas logo após o casamento, o padre Freitas recebeu uma denúncia surpreendente. Esse homem já tinha se casado. Após abrir uma sindicância para entender o caso, descobriram que ele realmente já havia se casado, mas não apenas uma, duas vezes. Acontece que depois de ficar viúvo do primeiro casamento e com filhos, ele decidiu pedir a mão da cunhada, que ele não conhecia, para ajudar a cuidar das crianças. E apenas após o casamento, quando eles voltaram para casa, ele descobriu que a esposa, na verdade, era um homem que havia sido criado como mulher desde o nascimento. Pois é, nós vamos explicar. A mãe da noiva queria uma menina, mas nasceu um menino. Ela então, sem contar para ninguém, registrou a criança como se fosse uma menina e criou o filho como se fosse uma mulher. Em meio ao desespero para anular o casamento, o homem buscou o apoio da igreja, gastando parte do seu patrimônio. Mas, enquanto o processo de anulação ainda tramitava, ele arrumou uma nova noiva, dessa vez uma mulher. Até hoje não há registros que comprovem a anulação desse casamento. Um jornal de Campinas chegou a publicar essa história, destacando esse caso. Uma história bem inusitada e aqui em Poços de Caldas, né, Inara? Pois é, nossa cidade tem muitas histórias interessantes e curiosas, por isso fiquem de olho, porque nas próximas semanas nós traremos mais curiosidades e segredos aqui de Poços de Caldas.